Meu nome é Valdomiro, mas todo mundo me chama de Vado. Dirijo o caminhão faz 32 anos. Comecei ainda moleque com meu pai, num Ford 1000 azul que chiava mais que chaleira velha. Aprendi tudo com ele, como engrenar na subida, como economizar combustível, como ler a estrada pelos sons do motor. Meu pai dizia que caminhoneiro bom não é aquele que dirige rápido, mas aquele que chega. E eu sempre cheguei. Hoje rodo principalmente pelo sul e sudeste, carregando produtos industrializados. Bobinas de papel, ferragens, peças de máquinas, essas coisas pesadas que exigem cuidado na amarração. Tenho um Scania 124 que comprei usado há 8 anos e que cuido como se fosse filho. Troco óleo no prazo, não forço nas subidas. Deixo ela descansar quando precisa. A estrada é minha segunda casa, e esse caminhão é meu companheiro mais fiel que qualquer cachorro. Conheço cada curva da BR-116 como conheço as rugas do meu próprio rosto. Sei onde a pista afunda depois da chuva, sei qual posto tem banheiro limpo, sei em que trecho a polícia rodoviária costuma ficar de tocaia. São mais de 3 décadas rodando, subindo e descendo a mesma serra, atravessando as mesmas cidades do interior, parando nos mesmos restaurantes de beira de estrada. Tem gente que acha monótono, eu acho reconfortante. A noite na estrada tem um ritmo próprio, quase hipnótico. O ronco constante do motor vira uma espécie de mantra. O balanço da cabine embala como rede. Às 3 da manhã, você não encontra quase ninguém na pista. Talvez outro caminhão a cada 20, 30 quilômetros, com um motorista tão cansado e concentrado quanto você. Às vezes, a gente pisca o farol alto um para o outro. Um cumprimento silencioso entre irmãos da estrada. O rádio fica ligado o tempo todo. De madrugada pega aqueles programas de sertanejo raiz, ou algum pastor falando de esperança, ou até aquelas rádios AM cheias de estática que parecem transmitir de outra dimensão. Às vezes, eu converso pelo rádio amador com outros motoristas. A gente troca informação sobre polícia na pista, sobre bloqueios, sobre o tempo mais à frente. Mas na maior parte do tempo é só eu, o asfalto infinito e o farol cortando a escuridão como uma faca. Tem uma solidão nisso que eu aprendi a gostar ao longo dos anos. Não é uma solidão ruim, entende? É diferente de se sentir sozinho. Na estrada, você está só com seus pensamentos, só com suas memórias, mas de alguma forma está conectado com todos os outros que já passaram por ali, com todas as histórias que aquele asfalto já viu. É quando a mente aquieta, quando os problemas de casa parecem pequenos, quando você consegue pensar direito sobre a vida. Mas tem noites que essa solidão muda de cara. Fica pesada, fica opressiva. E foi numa dessas noites que tudo aconteceu. Era uma quinta-feira de março, faz uns 7 anos agora. Eu vinha de Curitiba para São Paulo carregando uma carga de papel, 17 toneladas de bobinas destinadas a uma gráfica em Guarulhos. Tinha saído do terminal às 10 da noite, depois de esperar quase 4 horas para carregar. O pessoal do armazém estava lento naquele dia, e eu perdi um tempo precioso. Queria chegar em São Paulo antes das 6 da manhã para descarregar cedo e voltar no mesmo dia. A noite estava clara, sem lua, mas com estrelas demais. Aquele tipo de céu que a gente só vê longe das cidades grandes. O ar estava fresco, com aquele cheiro de eucalipto que tem naquela região do Paraná. Tinha uma paz no ar, sabe? Uma paz enganosa. Passava das 2 da manhã, quando eu estava na altura de São Luís do Purunã, bem depois do pedágio. A estrada ali é boa, duplicada, mas de madrugada fica praticamente vazia. Foi quando notei um vulto na beira da pista, do lado direito, no acostamento. Era uma figura parada, completamente imóvel, com o braço estendido pedindo carona. Não dá para ver direito de longe, principalmente à noite, só a silhueta recortada contra o reflexo dos próprios faróis do caminhão. Mas dava para ver que era uma pessoa, isso sim, alta, magra, com algo na cabeça que parecia um capuz ou um chapéu.
O braço esticado, polegar para cima, naquela pose clássica de quem pede carona. Passei direto, é claro. A gente aprende logo cedo a não parar para ninguém de madrugada. Não é desconfiança, é sobrevivência. Já ouvi histórias demais de motorista que parou para ajudar alguém e acabou assaltado. Ou pior, meu pai mesmo foi sequestrado uma vez. Em 1987, ficou 2 dias amarrado dentro do próprio caminhão enquanto os bandidos descarregavam a carga. Ele sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Então não, eu não paro. Mas o estranho é que quando olhei pelo retrovisor depois de passar, a estrada atrás estava completamente vazia, escura. Só o asfalto negro refletindo a luz vermelha das minhas lanternas traseiras. Nenhum sinal da figura que eu tinha acabado de ver. Achei esquisito, mas pensei, deve ter entrado no mato, ou se abaixou, ou eu vi errado. Cansar da vista acontece. Continuei dirigindo. Coloquei uma música mais animada no rádio para espantar o sono que começava a bater. Peguei uma bala de hortelã da lancheira e abri um pouco a janela para sentir o vento frio no rosto. A estrada seguia reta, descendo suavemente em direção ao Vale do Ribeira. Uns 15 minutos depois, já na descida antes do trevo de Campina Grande do Sul, vi de novo a mesma figura, mesma postura, mesmo lugar na pista. Ou pelo menos parecia o mesmo lugar, como se a geografia tivesse se repetido. Braço estendido, polegar para cima, completamente imóvel. O coração deu uma acelerada. Olhei para o odômetro. Tinha rodado quase 22 quilômetros desde a última vez. Não fazia sentido. Será que era outra pessoa? Mas a postura era idêntica, a silhueta era idêntica. Até o ângulo do braço parecia o mesmo. Passei de novo, mais rápido dessa vez, e fiquei de olho no retrovisor. Vi a figura diminuir na distância e então desaparecer, simplesmente sumir, como se tivesse sido apagada. Senti um arrepio subir pela nuca. Liguei o rádio amador, mudei para um canal mais movimentado. Alguém na escuta, aqui é o Vado, Scania azul descendo de Curitiba. Alguém copiando? Silêncio. Nem estática. O rádio estava funcionando. A luz verde estava acesa, mas nenhum som saía além do vazio. Desliguei e liguei de novo. Nada. Mudei de canal. Silêncio absoluto. Aquilo não era normal. Sempre tem alguém acordado no amador, sempre tem algum caminhoneiro trocando ideia, algum radioamador entediado. Mas naquela noite, nada. Como se eu fosse o último ser humano acordado no planeta. A estrada começou a parecer diferente, mais longa, mais escura. As árvores nas margens viraram sombras tortas, se inclinando para dentro da pista como se estivessem me observando. O traçado amarelo no centro do asfalto parecia pulsar, ondular, se mexer feito uma cobra. Balancei a cabeça. Tá cansado, Vado, precisa parar. Mas eu não queria parar. Não ali. Não naquela noite. Já estava na altura de Atibaia, quase 2 horas depois da segunda vez que vi a figura, quando aconteceu de novo. Lá estava ele, ou ela, ou aquilo. Eu não sabia mais. A mesma figura, mesmo gesto, como se estivesse me esperando, como se soubesse que eu ia passar exatamente naquele momento. Dessa vez, eu não passei direto. Diminuí a velocidade. Não sei por que fiz isso. Foi um impulso idiota, uma curiosidade mórbida. Queria ver o rosto, queria entender o que estava acontecendo. Quando cheguei a uns 50 metros de distância, a figura virou a cabeça na minha direção, devagar. E mesmo sem conseguir ver os detalhes, eu senti o olhar, pesado, penetrante, como se atravessasse o vidro, atravessasse a lataria, atravessasse minha carne e fosse direto na alma. Acelerei de novo, o coração batendo tão forte que eu sentia no pescoço, nas têmporas, nos pulsos. Passei reto, não olhei para o lado, mantive os olhos na pista. Mas quando passei, escutei. Escutei um som que não deveria ser possível escutar de dentro de uma cabine de caminhão em movimento, com o motor ligado, com o vento batendo. Escutei uma risada. Não era alta, era baixa, quase um sussurro. Mas estava lá. Uma risada sem alegria, sem humor.
Uma risada vazia. Agarrei o volante com tanta força que minhas mãos doeram. Olhei para o retrovisor. A estrada atrás estava vazia de novo, mas a sensação de estar sendo seguido não passava. Pelo contrário, ficava mais forte a cada segundo. Foi aí que o rádio estalou, uma estática alta, violenta, que me fez dar um pulo no banco. E então, no meio daquela estática, uma voz, grave, distorcida, quase inumana. Valdomiro. Só isso. Meu nome. Desliguei o rádio com um tapa. A mão tremia tanto que errei o botão 2 vezes. O silêncio voltou, mas era pior que a voz. Era um silêncio pesado, denso, que parecia apertar a cabine. O relógio do painel marcava 4h17 da manhã. Os números verdes brilhavam com uma intensidade estranha, quase pulsante. Olhei para a estrada. As faixas amarelas continuavam ondulando. As árvores se inclinavam. E à frente, muito à frente, vi uma luz. Não era luz de poste, não era luz de cidade. Era uma luz amarelada, fraca, que parecia flutuar sobre o asfalto. E ela estava parada, esperando. Diminuí a velocidade sem perceber. Meu pé tirou força do acelerador sozinho, como se meu corpo soubesse algo que minha mente se recusava a aceitar. A luz ficou mais próxima, e então eu vi que não era uma luz, era uma silhueta iluminada por trás, recortada contra algo que eu não conseguia identificar. E ela estava no meio da pista. Pisei no freio. O caminhão estremeceu, chiou, a carga se mexeu lá atrás. Parei a uns 20 metros da figura. Meu coração batia tão rápido que eu achei que ia infartar ali mesmo. A figura não se mexia, só estava lá, de pé, esperando. E foi quando percebi, ela não estava mais na beira da estrada pedindo carona. Ela estava dentro do caminhão. Olhei para o retrovisor lateral direito e gelei. Ele estava sentado no banco do carona, quieto, completamente imóvel, virado para frente, as mãos sobre os joelhos, como se tivesse entrado ali faz tempo e eu não tivesse percebido. Não dava para ver o rosto. Era como se houvesse uma sombra permanente sobre a cabeça dele, uma escuridão que não tinha fonte, que simplesmente existia. Mas eu sentia o peso da presença, sentia o ar mudando, ficando mais frio, mais pesado. Meu braço arrepiou inteiro. As costas gelaram. A respiração ficou difícil, como se o oxigênio tivesse sido sugado da cabine. Não consegui virar a cabeça. Queria. Tentei. Mas meu pescoço não obedecia. Era como se algo me segurasse, me impedisse de olhar diretamente. Então fiquei ali, olhando só pelo retrovisor, vendo aquela figura sentada ao meu lado, na minha cabine, no meu espaço. Os segundos passavam como horas. Minha mente gritava, sai daqui, corre, faz alguma coisa. Mas meu corpo estava congelado. Foi quando ele mexeu a cabeça, devagar, muito devagar, virou na minha direção, e mesmo sem ver os olhos, eu sabia que ele estava me olhando. Algo dentro de mim quebrou. O medo virou raiva, desespero, instinto de sobrevivência. Engoli seco, forcei a voz a sair da garganta fechada e disse tremendo, Você precisa descer. Silêncio. A figura não respondeu, não se mexeu, só continuou me olhando. Então eu gritei com tudo que tinha, sai do meu caminhão, sai agora. E quando virei a cabeça, finalmente consegui virar a cabeça, o banco estava vazio, completamente vazio, como se nunca tivesse havido ninguém ali. Mas o frio continuava. E o cheiro, um cheiro que eu não tinha percebido antes, mas que agora enchia a cabine. Cheiro de terra molhada, de coisa velha, de lugar fechado há anos. Pisei fundo no acelerador. O motor urrou. As rodas cantaram no asfalto e eu saí dali como se o demônio estivesse me perseguindo. Talvez estivesse. Dirigi sem parar, sem olhar para o retrovisor, sem diminuir a velocidade até ver as primeiras luzes da cidade. Parei no primeiro posto que encontrei, já amanhecendo. Um posto Shell na entrada de Guarulhos, cheio de gente, com luz fluorescente forte, com cheiro de café e pão na chapa.
Saí do caminhão com as pernas bambas e fiquei sentado na calçada uns 20 minutos antes de conseguir entrar de novo. Um frentista se aproximou, perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, que era só cansaço. Ele não pareceu acreditar, mas não insistiu. Tomei 3 cafés, fumei 2 cigarros, mesmo tendo parado de fumar faz 5 anos. Liguei para minha esposa, só para ouvir a voz dela, para lembrar que o mundo normal ainda existia. Descarreguei a carga naquela manhã. Voltei para casa. Não contei nada para ninguém durante meses. Quem ia acreditar? Isso foi há 7 anos. Até hoje eu passo por aquele trecho porque é meu trabalho, porque é minha rota. Mas evito olhar para a beira da estrada depois das 2 da manhã. Mantenho o rádio desligado. E quando alguém me pergunta se eu pego carona, eu só balanço a cabeça. Porque tem coisas na estrada que a gente não convida, mas que entram mesmo assim. E quando entram, deixam uma marca fria, que nunca sai completamente. Às vezes, nas noites mais escuras, eu ainda sinto o peso daquela presença no banco ao lado. Ainda sinto o frio. Ainda escuto, bem baixinho, quase imperceptível, aquela risada vazia. E eu dirijo mais rápido. Relato 2. A menina do posto fantasma. Às vezes a estrada te leva para lugares que não existem mais, ou que nunca existiram. Meu nome é Cláudia. Tenho 39 anos e sou caminhoneira há 15. Eu sei que muita gente acha estranho. Uma mulher dirigindo carretas, principalmente sozinha, principalmente de madrugada. Já ouvi de tudo. Que não é trabalho para mulher, que é perigoso, que eu devia estar em casa cuidando de filho. Mas eu não tenho filho. Tenho estrada. E ela me criou tanto quanto eu a conquistei. Comecei nessa vida por acaso. Estava trabalhando num frigorífico em Rio Verde, Goiás, no setor administrativo, quando conheci um motorista que transportava carne. A gente conversou. Ele me explicou como funcionava, quanto ganhava, os lugares que conhecia. Aquilo acendeu uma coisa em mim. 3 meses depois eu estava fazendo o curso para tirar a categoria E. 6 meses depois comprei meu primeiro caminhão. Um Ford Cargo velho que quebrava toda semana, mas que era meu. Hoje trabalho com transporte refrigerado. Carne principalmente, mas às vezes frango, pescado, produtos congelados. É um trabalho que exige atenção constante, porque você não pode deixar a temperatura subir. Uma pane no sistema de refrigeração e você perde a carga inteira. Já aconteceu comigo uma vez, no meio do Mato Grosso, com 40 graus lá fora. Perdi 18 toneladas de carne, quase perdi o caminhão também. Passo muito tempo nas BRs do interior de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Estrada longa, paradas curtas. Durmo pouco, como mal, dirijo muito. A maioria dos motoristas que eu encontro são homens, e alguns são respeitosos, outros nem tanto. Já tive que aprender a me impor, a falar grosso quando necessário, a não dar espaço para gracinha. Mas também conheci gente boa. Caminhoneiro de verdade respeita quem trabalha, não importa se é homem ou mulher. A estrada de madrugada tem um silêncio que pesa de um jeito diferente quando você é mulher. Não é paranoia, é realidade. Você precisa estar sempre alerta, sempre desconfiada. Escolhe bem onde para, evita lugares isolados, não dorme com a porta destravada. Carrega um canivete debaixo do banco e um spray de pimenta no porta-luvas. Nunca precisei usar, mas saber que estão ali me dá uma segurança. Mas naquela noite, nem canivete, nem spray teriam servido de alguma coisa. Era uma terça-feira de agosto, faz uns 3 anos. Verão seco, aquele frio cortante que tem no interior depois que o sol se põe. Eu vinha pela BR-153, na altura de Morrinhos, em Goiás, carregando carne bovina para Brasília. Tinha saído de Rio Verde às 9 da noite e estava há quase 5 horas sem parar. O tanque começou a pedir combustível. Estava na reserva. E eu não gosto de rodar na reserva, porque já fiquei sem gasolina uma vez e tive que esperar 3 horas por socorro. Peguei o GPS para ver onde tinha posto. Ele indicou a uns 12 quilômetros à frente.
Achei estranho porque conhecia bem aquele trecho e não lembrava de nenhum posto por ali. Mas GPS não costuma errar, então resolvi confiar. A estrada estava vazia, silenciosa. Só o ronco do motor e o chiado do sistema de refrigeração lá atrás. A noite estava clara, sem nuvens, com aquelas estrelas infinitas que você só vê longe das cidades. Comecei a ver placas. Posto 8 quilômetros, posto 5 quilômetros. Placas velhas, desbotadas, tortas. Não pareciam oficiais. A chuva começou de repente. Fina, quase uma garoa, mas constante. Liguei o limpador de para-brisa, a estrada ficou brilhante, refletindo os faróis. E então vi a placa. Posto São Jerônimo, 500 metros. Nunca tinha ouvido falar de nenhum posto São Jerônimo naquela região. Diminuí a velocidade. A entrada apareceu do lado direito, uma rampa de terra batida, sem pavimentação. Estranhei, mas estava com pouco combustível e não tinha escolha. Entrei devagar, o caminhão balançando nos buracos. O posto apareceu no meio de um descampado. 2 bombas antigas, daquelas de ponteiro mecânico que não se vê mais desde os anos 80. A iluminação era fraca, amarelada, vinda de 2 postes altos que zumbiam como se estivessem cheios de insetos. Tinha uma lojinha pequena ao fundo, com uma porta de madeira e uma janela escura. Nenhum outro veículo, nenhum sinal de vida. Silêncio total. Só a chuva batendo no teto do caminhão e no para-brisa. Parei perto da primeira bomba e esperei. Ninguém apareceu. Olhei ao redor. O posto parecia abandonado, mas as luzes estavam acesas. E no GPS, ali estava. Posto São Jerônimo. Aceso no mapa. Real. Toquei a buzina de leve. O som ecoou no vazio e morreu. Nada. Ia sair da cabine para conferir se tinha alguém quando vi um movimento na porta da lojinha. Era uma menininha. Ela devia ter uns 7, 8 anos. Vestido branco, todo branco até os pés. Cabelo comprido e preto, preso num rabo de cavalo. Ela saiu da lojinha e caminhou devagar em direção ao caminhão, os bracinhos balançando levemente ao lado do corpo. Meu primeiro pensamento foi: que absurdo deixar uma criança acordada a essa hora num posto de estrada. Meu segundo pensamento foi: cadê os pais? A menina parou do lado da bomba, a uns 3 metros do caminhão, e ficou lá, só olhando para mim. Não sorriu, não acenou, não fez nada. Só olhou. Abri a janela e o ar frio entrou junto com o cheiro de gasolina velha e terra molhada. Oi! Eu disse, tentando soar amigável. Tem alguém aí para abastecer? Ela não respondeu. Continuou me encarando. Os olhos dela eram grandes, fundos, muito escuros. E ela não piscava. Nem uma vez. Senti um desconforto crescente. Um frio na nuca que não tinha nada a ver com o vento. Cadê seus pais, querida? Tentei de novo. Silêncio. A menininha inclinou a cabeça para o lado, devagar, como um pássaro, ainda me olhando. Ainda sem piscar, comecei a sentir que algo estava muito errado. Olhei para o posto. As janelas da lojinha estavam completamente escuras lá dentro. Nenhuma luz, nenhum movimento. As bombas tinham teias de aranha. A tinta estava descascada. E quando olhei para o chão, vi que mato crescia entre as rachaduras do concreto. Aquele posto estava abandonado, fazia tempo. Mas as luzes estavam acesas. E a menina estava ali. Quando voltei a olhar para ela, meu coração disparou. Ela tinha dado 2 passos em direção ao caminhão. Não vi ela se mexer. Só percebi que estava mais perto, os olhos ainda fixos em mim, o rosto completamente inexpressivo. Fica aí, eu disse, e minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Não se aproxima. Ela deu mais um passo. Senti uma tontura estranha. A cabeça ficou leve, como se eu estivesse prestes a desmaiar. O posto inteiro começou a aparecer fora de foco, vibrando nas bordas da minha visão. As luzes amarelas pulsavam. A chuva ficou mais forte, batendo no metal como tambores. A menina levantou o braço. Devagar, muito devagar, e apontou, não para mim, para a estrada, na direção de onde eu tinha vindo. Seus lábios se mexeram.
Não saiu som nenhum, mas eu vi as palavras se formando. Volta. Um pavor gelado tomou conta de mim. Cada célula do meu corpo gritava: sai daqui, agora! Dei a ré sem nem olhar. O caminhão gemeu, a carga balançou. Saí daquele posto acelerando, as rodas cantando na terra, levantando poeira e lama. Voltei para a estrada em velocidade perigosa, o coração na garganta, as mãos tremendo no volante. Olhei pelo retrovisor. A menina ainda estava lá, no meio do posto, braço estendido apontando, completamente imóvel enquanto eu me afastava. As luzes do posto começaram a piscar, e então se apagaram, todas de uma vez, escuridão total. Dirigi por 40 minutos com o pé no fundo, sem diminuir, sem parar. Rodei até encontrar outro posto. Um BR Mania iluminado, cheio de caminhões estacionados, gente andando, frentistas trabalhando. Vida, normalidade. Parei, desliguei o motor e fiquei sentada ali, tremendo, tentando controlar a respiração. Um frentista bateu na janela, perguntou se eu queria abastecer. Eu disse que sim, com uma voz que não parecia minha. Abasteci. Fui ao banheiro. Lavei o rosto com água fria. Olhei no espelho e vi que estava pálida, com olheiras fundas. Comprei um café na lanchonete e sentei numa mesa de plástico. Minha mão tremia tanto que derramei açúcar na mesa. Um caminhoneiro velho, de bigode grisalho, sentou na mesa ao lado e percebeu o meu estado. Tá bem, moça? Ele perguntou gentil. Eu ia dizer que sim, que estava tudo bem, mas as palavras saíram antes que eu pudesse controlar. Você conhece um posto São Jerônimo na BR-153, ali perto de Morrinhos? Ele franziu a testa. Posto São Jerônimo? Pensou um pouco. Não, nunca ouvi falar. Por quê? É que eu acho que parei lá, ou achei que tinha parado. Ele me olhou com aquela expressão que pessoas têm quando acham que você está maluco, mas são educadas demais para dizer. Deve ter sonhado, moça. Dirigir de madrugada dá nisso, cansa a vista. Eu não respondi, só tomei meu café em silêncio. 3 dias depois voltei para o mesmo trecho. De dia, dessa vez. Com sol forte, céu azul, trânsito normal. Procurei a entrada do posto, procurei as placas. Dirigi devagar, olhando cada detalhe da estrada. Não tinha nada, nenhuma entrada de terra batida, nenhuma placa, nenhum sinal de que algum dia tivesse havido um posto ali. Perguntei para outros motoristas nas semanas seguintes. Ninguém conhecia. Ninguém nunca tinha ouvido falar de um posto São Jerônimo. Comecei a achar que tinha alucinado. Cansaço, estresse, falta de sono. A mente prega peças, cria coisas que não existem. Mas então por que estava no GPS? Por que as luzes estavam acesas? Por que a menina estava lá? E, principalmente, por que ela mandou eu voltar? Tem noites que eu ainda vejo aquela menininha quando fecho os olhos, parada no meio do posto abandonado, braço estendido, boca se movendo sem som. Volta, sempre a mesma palavra. Volta, volta para onde? Para quê? Para quem? Eu nunca vou saber, e talvez seja melhor assim, porque tem coisas na estrada que não são para serem entendidas, são para serem evitadas. E se você for esperto, se você ouvir seu instinto, você vai embora antes de descobrir o que elas realmente querem. Eu fui embora, mas uma parte de mim ficou naquele posto. E às vezes, nas madrugadas mais longas, eu me pergunto, será que ela ainda está lá? Esperando, apontando, mandando voltar, e eu me pergunto, o que teria acontecido se eu tivesse obedecido? Relato 3. O espelho da BR-101. Tem coisas que o espelho mostra que seus olhos não veem. E quando você percebe isso, já é tarde demais para virar a cabeça. Meu nome é Reinaldo. Tenho 61 anos e 43 deles foram passados atrás de um volante. Não é exagero dizer que o caminhão é minha vida. Conheci minha falecida esposa num posto de gasolina em 1985. Ela era atendente, eu parei para abastecer. Casei, tive 3 filhos, criei todos eles enquanto rodava o Brasil de ponta a ponta. Eles cresceram me vendo sair de madrugada e voltar dias depois,
cansado, mas sempre com uma história nova para contar. Comecei carregando mudança aqui em Santa Catarina, na região de Joinville, onde nasci e me criei. Sofá, geladeira, cama, caixas e mais caixas com histórias de famílias inteiras. É um trabalho que exige cuidado, paciência e respeito. Você não está carregando só móveis, está carregando memórias, sonhos, recomeços. Já transportei mudança de gente fugindo de relacionamento abusivo, de família que perdeu tudo em enchente, de jovem indo para a faculdade em outra cidade. Cada carga tem uma história, e eu aprendi a tratar todas com dignidade. Hoje rodo o Brasil inteiro, mas minha rota preferida sempre foi o Sul. Conheço cada curva da BR-101, cada subida da Serra do Mar, cada trecho perigoso onde a neblina baixa sem avisar. Já rodei essa estrada em todas as condições possíveis. Sol rachando o asfalto, chuva que não deixa ver 2 metros à frente, granizo batendo no para-brisa, geada que deixa as pontes escorregadias. Já vi acidentes terríveis, já ajudei gente em apuros, já fui ajudado quando precisei. A estrada ensina coisas que escola nenhuma ensina. Ensina paciência, humildade, resiliência. Ensina que você é pequeno diante das forças da natureza. Ensina que a vida pode mudar em um segundo, uma freada brusca, uma curva mal calculada, um cochilo de 2 segundos. Ensina também que existem mistérios que a gente nunca vai entender completamente. A noite na estrada é uma companhia constante para quem faz esse trabalho. Você começa a conhecer os sons como se fossem velhos amigos. O assobio do vento na carroceria aberta, o barulho metálico das cordas amarrando os móveis, o gemido do caminhão subindo serra, o ronco grave do motor em ponto morto descendo. Tem uma música nisso tudo, um ritmo que embala. Gosto de rodar à noite porque o trânsito é mais leve e o calor não aperta. Tem algo na escuridão que me acalma também. Como se o mundo ficasse mais simples, mais honesto. De dia tudo é barulho, pressa, buzina, gente estressada. De noite é só você, a pista e as estrelas. Uma solidão que não é solitária, se é que isso faz sentido. Mas naquela noite, essa solidão mudou de cara. Era uma sexta-feira de abril, faz uns 4 anos. Eu vinha de Joinville com uma carga de mudança para Curitiba. Era uma família que tinha perdido tudo num incêndio. A casa tinha queimado completamente, salvaram só o essencial. O homem me contou a história enquanto carregávamos. Eles estavam dormindo quando o fogo começou na cozinha, algum problema elétrico. Acordaram com a fumaça, conseguiram sair a tempo com os 2 filhos pequenos. Perderam fotos, documentos, tudo. Estavam recomeçando do zero em Curitiba, perto da família da esposa. A carga era leve. Só o que sobrou, o que conseguiram comprar depois com a ajuda de doações. Algumas caixas de roupa, um colchão novo ainda embalado, uma mesinha, cadeiras de plástico. Mas o peso emocional era grande. Eu sentia. Quando você trabalha com mudança por tanto tempo, desenvolve uma sensibilidade para essas coisas. Você sente quando é uma mudança feliz, um casamento, uma promoção, e quando é uma mudança dolorosa. Saí de Joinville às 11 da noite. A família me agradeceu várias vezes. A mulher estava chorando. Eu disse que ia cuidar de tudo, que podia confiar. E ia mesmo. Sempre cuido. A noite estava úmida, com aquele frio cortante que tem no litoral. Passava da meia-noite quando entrei na Serra Dona Francisca. É um trecho bonito de dia, com mata atlântica dos 2 lados, cachoeiras, mirantes. Mas de noite é traiçoeiro. Curvas fechadas, neblina constante, acostamento estreito. Muita gente já morreu ali. A neblina começou leve e foi engrossando conforme eu subia. Daquelas que parecem vivas, que se movem em ondas, que engolem o farol. Reduzi a velocidade para 40 por hora e liguei o farol de milha. Não adianta apressar em neblina, é pedir para ter acidente. Foi aí que comecei a perceber algo estranho no retrovisor externo direito. Parecia ter alguém correndo atrás de mim, bem atrás do caminhão, acompanhando a velocidade. Toda vez que eu olhava direto, virando a cabeça, não via nada. Só neblina, mas no espelho.
No espelho, eu via uma silhueta. No começo pensei que fosse reflexo, algum truque de luz. A neblina reflete os faróis de um jeito esquisito, cria sombras onde não devia ter. Mas a silhueta continuava ali, sempre à mesma distância, sempre correndo. E ninguém corre a 40 quilômetros por hora. Tentei ignorar. Concentrei no volante, na pista, nas curvas. É cansaço. Falei para mim mesmo. Tá vendo coisa? Mas meus olhos voltavam para o espelho sozinhos, como se algo me obrigasse a olhar. E a silhueta estava lá. Sempre. Fiz uma conta rápida. Estava rodando há mais de 1 hora. A silhueta estava lá havia pelo menos 20 minutos. Se fosse uma pessoa real, tinha corrido mais de 10 quilômetros. Impossível. Decidi parar. Tinha um acostamento mais largo dali a uns 2 quilômetros. Conhecia bem. Ia parar, descer, conferir a carga, esticar as pernas, limpar a cabeça. Às vezes, você precisa disso. Parar, respirar, voltar para o eixo. Quando parei e desliguei o motor, o silêncio foi ensurdecedor. Só o barulho da neblina. Sim, neblina faz barulho, uma espécie de sussurro úmido. Peguei a lanterna embaixo do banco e desci devagar. O frio bateu no rosto como um tapa. Fui até a traseira conferir a carga. Tudo amarrado, tudo no lugar. As lonas estavam firmes, as cordas tensas, nada de errado. Mas eu sentia que tinha algo errado. Uma pressão no peito, uma sensação de ser observado. Olhei ao redor. Neblina. Só neblina. E silêncio. Voltei para a cabine mais rápido do que pretendia. Tranquei a porta, algo que raramente faço. Liguei o motor e saí dali sem olhar para o retrovisor. Mas a sensação não passou. Piorou. A neblina engrossou ainda mais. As árvores nas margens pareciam se inclinar para dentro da pista, os galhos esticados como dedos. O traçado da estrada começou a parecer estranho, como se as curvas estivessem em lugares errados. Eu conhecia aquele trecho de cor, tinha passado ali centenas de vezes. Mas naquela noite parecia diferente, parecia mais longo, parecia infinito. O relógio do painel marcava 1h33 da manhã. Liguei o rádio para espantar o silêncio, mas só pegava estática. Mudei de estação. Estática. Mudei de novo. Estática. Desliguei, e foi no silêncio que eu escutei. Um barulho vindo de trás, da carroceria. Um arrastar, como se algo pesado estivesse sendo arrastado sobre os móveis. Meu coração gelou. Pensei, a carga se soltou. Mas eu tinha conferido há pouco. Estava tudo amarrado. O barulho continuou. Arrasta para. Rítmico. Proposital. Acelerei um pouco, como se isso fosse ajudar. O barulho parou. Respirei fundo. Tá imaginando coisa, velho? Tá cansado. Foi quando olhei para o retrovisor interno, aquele pequeno, em cima do para-brisa, e levei o maior susto da minha vida. Tinha alguém sentado no banco de trás da cabine. Meu caminhão não tem banco de trás. É só motorista e carona. Mas ali, no reflexo do espelho, tinha alguém. Uma figura curvada, com a cabeça baixa, as mãos sobre os joelhos. Usava algo escuro. Um casaco, talvez, ou uma capa. Não dava para ver o rosto, só a silhueta. Virei a cabeça de supetão, o coração explodindo no peito. Olhei direto para trás. Nada. Não tinha ninguém. Só o espaço vazio da cabine, o banco do carona vazio, a parede de metal atrás. Olhei de novo para o espelho. Ele estava lá, sentado, imóvel. Minhas mãos começaram a tremer. A respiração ficou rápida, superficial. Não é real, sussurrei. Não é real, não é real, não é real. Mas parecia real. Parecia sólido. Parecia presente. Tentei não olhar para o espelho. Fixei os olhos na estrada. Mas é impossível dirigir sem olhar para o retrovisor. É instinto. E cada vez que meus olhos subiam, lá estava ele. A figura levantou a cabeça, devagar, muito devagar. Eu quis gritar, quis parar o caminhão e sair correndo, mas meu corpo não obedecia, só dirigia, só continuava. E então ele me olhou. Eu não vi o rosto,
Não tinha rosto. Ou tinha algo que não era rosto, algo que minha mente se recusava a processar. Mas eu senti o olhar, pesado, gelado, penetrante. Uma dor aguda atravessou meu peito do lado esquerdo. Achei que estava tendo um infarto. O ar ficou difícil de puxar. A cabine pareceu encolher. O frio era tão intenso que meus dedos ficaram dormentes no volante. E então ele falou, não com voz, não com som. Mas eu escutei dentro da minha cabeça, claro como se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido. Você não deveria ter voltado. Voltado? Voltado de onde? Eu não entendia. Não era sua hora. Mas você voltou. A dor no peito aumentou. Memórias começaram a inundar minha mente. Coisas que eu tinha esquecido, coisas que eu tinha enterrado. Um acidente que tive há 15 anos quando capotei na BR-280. Os médicos disseram que foi milagre eu ter sobrevivido. Fiquei 3 minutos sem batimentos cardíacos, 3 minutos morto, e então voltei. Será que não era para ter voltado? Será que burle algo ao voltar? Toda escolha tem preço, a voz continuou. Toda vida emprestada deve ser devolvida. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não sei se era medo, se era tristeza, se era compreensão de algo maior que eu não conseguia entender completamente. Mas não hoje, a voz disse, mais suave. Hoje você carrega dor que não é sua. Hoje você leva esperança. A figura começou a desaparecer, desvanecer, como neblina quando o sol nasce. Primeiro as bordas, depois o centro, até sumir completamente. A dor no peito passou, o ar voltou, o frio sumiu e a neblina começou a clarear. Dirigi o resto da noite num estado de choque. Minha mente tentava processar o que tinha acontecido, mas não conseguia. Não fazia sentido. Nada fazia sentido. Cheguei em Curitiba às 5 da manhã. Descarreguei a mudança na casa nova da família. Eles estavam esperando ansiosos, os olhos ainda inchados de sono, mas cheios de esperança. A mulher me ofereceu café. Eu aceitei, mesmo com a mão ainda tremendo. "O senhor está bem?" o marido perguntou. "Estou", menti. "Só cansado." Ele me pagou, me agradeceu de novo. "O senhor não sabe o que isso significa pra gente. Recomeçar é difícil, mas ter nossas coisas, ter um mínimo, faz diferença." Olhei para ele, para a mulher, para os 2 filhos pequenos segurando caixas maiores que eles. Vi esperança, vi vida, vi futuro. Hoje você leva esperança. Entendi. Voltei para o caminhão, mas antes de subir, cobri o retrovisor interno com um pano. Dirigi até em casa assim, sem olhar para trás. E desde então, toda vez que passo pela Serra Dona Francisca de noite, faço a mesma coisa. Tem gente que ri. Meus filhos acham que é superstição de velho. Meus colegas fazem piada. Mas eu sei o que vi e sei o que senti. Tem coisas no mundo que existem entre o real e o irreal. Coisas que habitam os espaços que a gente não olha direito. Os reflexos, as sombras, os cantos escuros. E às vezes, em noites especiais, quando a neblina fica espessa e o silêncio fica pesado, essas coisas se mostram. Não sei se o que eu vi era um aviso, uma cobrança ou uma bênção. Não sei se era algo supernatural ou se foi minha mente pregando peças. Não sei se fazia parte do mundo dos mortos ou dos vivos. O que eu sei é isto: estou vivo, ainda dirijo, ainda carrego mudanças, ainda levo histórias de um lugar para o outro, e toda vez que entrego uma carga, toda vez que vejo uma família recomeçando, eu lembro daquele olhar no espelho, daquela voz na minha cabeça. Hoje você leva esperança, e talvez seja esse meu preço. Talvez seja isso que devo fazer com o tempo emprestado que me foi dado. Não sei quanto tempo ainda tenho. Ninguém sabe. Mas enquanto estiver aqui, enquanto ainda conseguir segurar um volante e subir uma serra, vou continuar. Carregando mais que móveis, carregando mais que caixas, carregando esperança. Mesmo que precise fazer isso sem olhar para o espelho. 3 histórias, 3 caminhoneiros, 3 noites que mudaram a forma como eles veem a estrada.
Tem coisas nas estradas do Brasil que os mapas não mostram. Lugares que não existem no GPS. Presenças que não aparecem nas fotografias. E às vezes, nas madrugadas mais escuras, quando você está sozinho na cabine e o mundo parece ter desaparecido, essas coisas se revelam. Não por mal. Não necessariamente. Às vezes é só um lembrete. Você não está tão sozinho quanto pensa. Você não está tão no controle quanto gostaria. E o mistério, o verdadeiro mistério, é parte da estrada tanto quanto o asfalto e os postes quilométricos. Valdomiro ainda dirige sua rota. Cláudia ainda transporta carne pelo interior. Reinaldo ainda carrega mudanças. Eles seguem suas vidas, fazem seu trabalho, sustentam suas famílias. Mas nenhum deles esqueceu. Nenhum deles vai esquecer. Porque tem noites que marcam a gente, tem encontros que mudam nossa visão de mundo. E tem segredos na estrada que só quem rodou de verdade, só quem passou madrugadas inteiras sozinho na boleia, pode entender. Se você dirige, se você conhece a solidão da estrada, se você já sentiu aquele arrepio inexplicável na nuca, enquanto cruza um trecho vazio às 3 da manhã, você sabe do que estamos falando. E se não sabe, talvez seja melhor assim. Ou talvez você só ainda não tenha tido seu próprio encontro. Mas lembre-se, a estrada é longa, a noite é escura. E nem tudo que viaja nas BRs do Brasil está vivo. Boa viagem e cuidado com o que você vê no retrovisor.